Bem-vindos de volta, pessoal! A Polônia está avançando no campo dos aceleradores de partículas compactos, com pesquisas voltadas para aplicações na indústria, saúde e física. Esses desenvolvimentos estão sendo apoiados por programas governamentais, universidades e colaborações com laboratórios europeus. A tecnologia se baseia em décadas de ciência de aceleradores, mas agora foca em máquinas menores e mais eficientes que podem ser instaladas em hospitais, fábricas e centros de pesquisa. Este vídeo explicará como funcionam os aceleradores de partículas, como a Polônia está contribuindo e o que o futuro próximo pode trazer. Por favor, inscreva-se agora. Para começar, um acelerador de partículas é um aparelho que aumenta a velocidade de partículas carregadas, usando campos elétricos. As partículas mais comuns utilizadas são elétrons ou prótons, embora alguns aceleradores usem íons mais pesados. As partículas são guiadas e focadas por campos magnéticos, enquanto ganham energia de campos elétricos oscilantes. Máquinas grandes e tradicionais, como o Grande Colisor de Hadrons no CERN, dependem de túneis circulares de quilômetros para atingir energias muito altas, mas os aceleradores compactos buscam escalas menores. O princípio básico permanece o mesmo, mas a engenharia difere para torná-los práticos para aplicações fora da física. A Polônia possui várias instituições trabalhando no desenvolvimento de aceleradores. O Centro Nacional de Pesquisa Nuclear, conhecido como NCBJ, desempenha um papel central. Localizado em Świerk, ele opera reatores de pesquisa e instalações de aceleradores. A Academia Polonesa de Ciências também apoia projetos relacionados através de seu Instituto de Física Nuclear em Cracóvia. Essas instituições colaboram com organizações europeias como o CERN e o DSI na Alemanha, mas também estão desenvolvendo tecnologias adaptadas às necessidades industriais e médicas. Programas governamentais, parcialmente financiados pela Comissão Europeia, oferecem subsídios que incentivam a inovação doméstica neste campo. Aceleradores compactos geralmente usam designs lineares em vez de circulares. Em um acelerador linear, ou LINAC, as partículas são aceleradas em linha reta através de uma sequência de cavidades alimentadas por fontes de radiofrequência. Cada cavidade dá um pequeno impulso, e esses impulsos se somam à medida que a partícula avança. A Polônia está focando na tecnologia de aceleradores lineares supercondutores, o que reduz o consumo de energia e permite operação contínua. O uso de materiais supercondutores, como o nióbio, em temperaturas criogênicas, diminui a resistência elétrica, o que aumenta a eficiência em comparação com as antigas cavidades de cobre. Esse princípio também está sendo aprimorado em instalações como o Fermilab, nos Estados Unidos e no DSI. Uma das aplicações mais imediatas dos aceleradores compactos é na medicina. Feixes de partículas de alta energia podem ser usados para o tratamento do câncer através de um método conhecido como terapia de prótons. Em vez de raios-X, que atravessam o tecido e afetam as células saudáveis, os feixes de prótons podem ser ajustados para depositar a maior parte de sua energia em uma profundidade específica. Isso reduz os danos colaterais. A Polônia inaugurou seu primeiro centro de terapia de prótons em Cracóvia em 2011, utilizando um ciclotron maior. Mas pesquisadores estão agora buscando aceleradores menores que poderiam ser instalados em hospitais regionais. Empresas como a Varian Medical Systems e a IBA, na Bélgica, são líderes de mercado nesta tecnologia, e grupos poloneses estão trabalhando com elas para adaptar os projetos. Aceleradores também têm aplicações em testes de materiais e inspeção industrial. Feixes de elétrons de alta energia podem ser direcionados a alvos para produzir raios-X intensos. Esses raios-X são usados para fazer imagens de pás de turbinas, soldas e wafers de semicondutores. Diferente das máquinas de raios-X tradicionais, que dependem de tubos, as fontes de raios-X, impulsionadas por aceleradores, oferecem energias e brilho mais elevados. Isso permite a obtenção de imagens de objetos densos ou espessos, com maior precisão. O Instituto de Física Nuclear em Cracóvia testou aceleradores lineares para testes não destrutivos, semelhantes aos sistemas usados nas instalações da Airbus na Alemanha. Em 2026, empresas polonesas planejam integrar tais aceleradores em linhas de inspeção de componentes aeroespaciais. Outro campo promissor é a produção de isótopos para a medicina. Muitos exames de diagnóstico, incluindo a tomografia por emissão de pósitrons, PET, requerem isótopos de curta duração, como o flúor 18. Tradicionalmente, esses isótopos são produzidos em reatores de pesquisa ou grandes ciclotrons. Aceleradores compactos podem produzi-los localmente.
reduzindo problemas na cadeia de suprimentos. A Polônia atualmente importa grande parte de seu suprimento de isótopos médicos, mas pesquisadores do NCBJ estão desenvolvendo pequenos aceleradores que podem gerar isótopos sob demanda. Isso beneficiaria hospitais em toda a Europa Central e diminuiria a dependência de reatores estrangeiros. Relatórios em periódicos como o IEA Spectrum observam que os aceleradores compactos estão se tornando uma alternativa preferencial aos reatores nucleares para o fornecimento de isótopos. Para entender por que aceleradores compactos são tão desafiadores, é importante analisar a física por trás deles. À medida que as partículas carregadas aceleram, elas emitem radiação sempre que são forçadas a mudar de direção. Em aceleradores circulares, os elétrons perdem energia através de algo chamado radiação síncrotron, e essa perda aumenta à medida que a energia cresce. Aceleradores lineares podem evitar essa perda específica, mas exigem estruturas longas para atingir altas energias. É por isso que os engenheiros estão experimentando métodos avançados de aceleração. Uma abordagem atualmente em estudo em instituições polonesas é a aceleração por esteira de plasma. Nesse método, um laser ou um feixe de partículas excitam plasma, criando campos elétricos superfortes que podem acelerar partículas em distâncias muito curtas. Este método ainda é experimental, mas mostra um grande potencial a longo prazo. A Polônia não está sozinha na busca por aceleradores compactos, mas seus programas estão, sem dúvida, ganhando reconhecimento na Europa. Em 2024, a Comissão Europeia financiou o projeto Eupraxia, que envolve vários países, incluindo a Polônia. O objetivo deste projeto é demonstrar aceleradores baseados em plasma que poderiam caber dentro de um edifício, em vez de precisar de quilômetros de túneis. O Instituto de Física Nuclear é um dos parceiros nesses estudos. Embora os primeiros protótipos ainda estejam sendo testados, essa colaboração oferece à Polônia uma experiência valiosa e direta no design de aceleradores de próxima geração. Se tudo correr bem, essa tecnologia poderá ser transferida para a indústria polonesa, especialmente para usos médicos e de inspeção. É útil comparar esses novos desenvolvimentos com tipos mais antigos de aceleradores, como os betatrons. Os betatrons, inventados na década de 1940, aceleravam elétrons em trajetórias circulares usando campos magnéticos variáveis. Eles eram amplamente utilizados para produzir raios-X em radiografia industrial, mas tinham algumas limitações em termos de energia e eficiência. Os aceleradores lineares compactos, por outro lado, superam os betatrons ao fornecer feixes mais precisos e potentes, além de serem muito mais adaptáveis. Atualmente, os betatrons estão praticamente obsoletos e os linacs os estão substituindo em muitas tarefas de inspeção. Olhando para essa perspectiva histórica, podemos ver como a pesquisa da Polônia se alinha com as tendências de máquinas mais eficientes e versáteis. Além da medicina e da indústria, aceleradores compactos estão sendo testados para aplicações ambientais. Feixes de elétrons de alta energia podem tratar gases de escape de usinas, quebrando óxidos de nitrogênio e compostos de enxofre. A tecnologia foi desenvolvida no Japão e testada na Polônia, na usina de Pomorzany, em Szczecin. Pesquisas publicadas na Science Advances mostram que o tratamento por feixe de elétrons pode reduzir as emissões a um custo menor do que alguns depuradores químicos. O método também pode ser aplicado ao tratamento e esterilização de resíduos. Pesquisadores poloneses estão agora explorando unidades portáteis para instalações de resíduos urbanos. Vale ressaltar o papel das empresas polonesas ao lado dos laboratórios acadêmicos. O Synchrotron Solaris, em Cracóvia, embora seja principalmente uma instalação de pesquisa, faz parcerias com empresas para desenvolver tecnologias comerciais. A Eletrônica, uma empresa de Varsóvia, tem produzido aceleradores lineares para máquinas industriais de raios-X. Essas empresas demonstram como a experiência desenvolvida na pesquisa de física pode ser transformada em produtos. Equipamentos aceleradores da Varian já são utilizados nos centros de tratamento de câncer da Polônia, e futuras aquisições podem incluir contribuições domésticas. O modelo de financiamento para pesquisa em aceleradores na Polônia envolve fontes nacionais e europeias. O Ministério da Ciência e Educação Superior financia programas domésticos, enquanto o programa Horizonte Europa da Comissão Europeia apoia projetos transfronteiriços. As bolsas frequentemente exigem participação em consórcios maiores. Então, laboratórios poloneses se juntam a grupos da Itália, Alemanha e França. Essa integração garante acesso a instalações avançadas, como os lasers de elétrons livres do DESI, onde pesquisadores poloneses testam componentes antes de trazê-los para casa.
a combinação de expertise local e cooperação europeia realmente acelera o progresso e ainda ajuda a dividir os custos. As perspectivas de médio prazo para a pesquisa de aceleradores na Polônia sugerem que, até 2026, Linacs menores estarão operando em hospitais e locais de inspeção. Centros de terapia de prótons devem se expandir para além de Cracóvia, graças a designs compactos mais acessíveis. Empresas industriais, especialmente na aviação e metalurgia, começarão a adotar testes baseados em aceleradores para garantia de qualidade. Grupos de pesquisa esperam que as unidades de produção de isótopos comecem a substituir as importações, o que deve oferecer diagnósticos mais rápidos para os pacientes. Mas cada um desses avanços requer confiabilidade de engenharia, não apenas avanços na física. É por isso que as universidades polonesas estão agora adicionando programas especializados para treinar técnicos e engenheiros em ciência de aceleradores. No entanto, desafios a longo prazo ainda persistem. Aceleradores compactos precisam equilibrar custo, tamanho e produção de energia. Hospitais não podem arcar com sistemas criogênicos excessivamente complexos, então pesquisadores estão testando designs mais simples. Unidades industriais, por outro lado, devem ser capazes de suportar uso intenso em ambientes de fábrica. Aceleradores baseados em plasma, embora definitivamente promissores, ainda enfrentam problemas com a estabilidade e reprodutibilidade do feixe. Revistas como a Nature Nanotechnology publicaram relatórios mostrando que, embora os gradientes de aceleração sejam impressionantes, manter o controle é realmente difícil. Essas limitações significam que os Linacs supercondutores convencionais provavelmente dominarão na próxima década, com os métodos de plasma entrando em jogo um pouco mais tarde. A cooperação internacional vai moldar o futuro dos aceleradores na Polônia. O CERN ainda é o líder global em física de altas energias, e cientistas poloneses continuam a contribuir com os experimentos de lá. Mas aceleradores compactos são mais sobre ciência aplicada do que descobertas fundamentais. Por causa disso, parcerias com empresas como a IBA e a Varian podem acabar sendo tão importantes quanto as colaborações em física. Engenheiros poloneses estão aprendendo a adaptar ferramentas de física de ponta em máquinas médicas e industriais confiáveis. Esse equilíbrio entre ciência e engenharia é essencial para passar de protótipos de laboratório para uso generalizado. As instituições de ensino também desempenham um papel crucial. A Universidade de Tecnologia de Varsóvia e a Universidade de Ciência e Tecnologia AGH, em Cracóvia, estão formando a próxima geração de especialistas em aceleradores. Os cursos incluem tecnologia de vácuo, criogenia, engenharia de radiofrequência e física de feixes. Grupos de estudantes frequentemente visitam laboratórios europeus para estágios, construindo uma força de trabalho capaz de manter equipamentos avançados. Ao desenvolver capital humano junto com as máquinas, a Polônia garante que os aceleradores não serão apenas construídos, mas também mantidos por décadas. Essa combinação de educação e infraestrutura garante a viabilidade a longo prazo. Em comparações globais, aceleradores compactos também estão avançando no Japão, Coreia do Sul e na China. O Ministério das Comunicações do Japão tem apoiado aceleradores compactos para a inspeção de semicondutores. O Instituto Kaeri da Coreia do Sul demonstrou unidades de feixe de elétrons para esterilização. A China começou a instalar aceleradores de terapia de prótons baseados em hospitais em várias cidades. A Polônia é menor em escala, mas sua integração em redes europeias e seu foco direcionado em aplicações industriais e médicas permite que ela permaneça competitiva. Relatórios na IEEE Spectrum enfatizam que a tecnologia de aceleradores está se tornando descentralizada, com muitas nações construindo unidades especializadas. Sob uma perspectiva social, as implicações são amplas. Tratamentos de câncer mais acessíveis reduzem o tempo de viagem e de espera dos pacientes. A produção local de isótopos melhora a eficiência dos cuidados de saúde. Aceleradores industriais melhoram a segurança dos produtos, reduzindo falhas em aeronaves ou dutos. Aceleradores ambientais oferecem novas ferramentas para o controle da poluição. Cada um desses casos ilustra um caminho direto da pesquisa em física para a vida cotidiana. Para a Polônia, a estratégia garante não apenas prestígio científico, mas também benefícios econômicos e de saúde. O apoio governamental será necessário para garantir a implementação além dos projetos piloto, já que os custos continuam sendo significativos. Outra área de progresso são as fontes de nêutrons acionadas por aceleradores.
Nêutrons são valiosos para sondar materiais, pois interagem com núcleos atômicos em vez de nuvens de elétrons, fornecendo informações que os raios-X não conseguem. Grandes instalações, como a European Spallation Source na Suécia, estão liderando este campo, mas fontes de nêutrons compactas estão sendo projetadas para universidades e laboratórios regionais. Pesquisadores poloneses estão avaliando conjuntos subcríticos acionados por aceleradores que usam prótons de alta energia para produzir nêutrons por espalação. Esses sistemas menores poderiam tornar a pesquisa avançada de materiais mais acessível e reduzir a dependência de grandes laboratórios multinacionais. O desenvolvimento de aceleradores na Polônia também se beneficia dos avanços na computação e simulação. O design moderno de aceleradores utiliza códigos de partícula na célula e solucionadores eletromagnéticos que rodam em clusters de computação de alto desempenho. O Centro Interdisciplinar de Modelagem Matemática e Computacional em Varsóvia oferece recursos para essas simulações. Essas ferramentas permitem que os engenheiros otimizem as formas das cavidades, os elementos de focalização do feixe e as configurações de blindagem antes que quaisquer componentes físicos sejam construídos. Isso reduz custos e acelera os prazos de desenvolvimento. A integração da computação com a ciência de aceleradores garante que a Polônia possa testar designs arrojados virtualmente antes de se comprometer com protótipos caros. Para finalizar, o trabalho da Polônia com aceleradores de partículas compactos demonstra como a física avançada pode se traduzir em tecnologias práticas. Desde aceleradores lineares em hospitais, até unidades industriais de inspeção por raios-X e sistemas de tratamento ambiental, as aplicações são diversas e impactantes. Desafios em custo, complexidade e confiabilidade ainda existem, mas o progresso constante, apoiado por parcerias europeias, sugere que até o final da década de 2020, muitos desses aceleradores estarão operacionais. A combinação de pesquisa científica, apoio governamental e colaboração industrial coloca a Polônia em uma posição forte para contribuir globalmente. Muito obrigado por assistir, por favor, curta e se inscreva.